Então vamos lá, essa é a primeira videoaula para vocês, onde eu vou apresentar o programa emergencial e explicar o que nós pretendemos então com ele, tá bom? Então vocês viram, né, como eu já havia dito, que trata-se de um programa emergencial que pretende auxiliar vocês durante o tempo que durar essas restrições da modalidade presencial. Então o curso, né, ele já contava com algumas atividades básicas, né, que são leitura, né, 3 atividades, né, basicamente, né, leitura e análise de texto filosófico, comentando outros filósofos, então a gente vai ler comentários. Vamos fazer leitura e análise de textos de filósofos, se opondo a outros filósofos, então eu sempre gostei bastante disso, né, de fazer esse debate entre filósofos, né, então a gente vai pegar filosofias que estão em debate, né, um debate explícito. A gente não vai precisar remontar o debate, né? Nós vamos provavelmente ler o texto do Leibniz discutindo com o Locke, né? Um diálogo mesmo. E vamos tentar fazer alguma discussão coletiva, né? E isso tudo, claro, vai ter que acontecer na modalidade à distância, né? A menos que a gente mude, né? Que as coisas mudem muito rapidamente, o que eu acho pouco provável, né? E nessas discussões coletivas nós vamos então avaliar os projetos de doutorado, né, em andamento, que essa disciplina é uma disciplina para doutorado, a disciplina de seminário 2. Então a primeira atividade, para ficar mais explícita, a gente vai nessa primeira atividade tentar compreender, né, a partir de certas filosofias da linguagem ou do problema do sentido, que é exatamente a partir de onde eu vou pensar essas filosofias que nós vamos analisar, como se dá a criação original de conceitos filosóficos. Eu espero que com esse curso vocês se aventurem, né, a produzirem conceitos filosóficos, tá bom? A segunda atividade, na segunda atividade nós vamos tentar entender então a partir de certas filosofias contemporâneas, continentais, né, sobretudo a filosofia do Deleuze e a filosofia do Derrida, como se dá a formação de um problema filosófico e um campo de consistência, né? Então a gente vai tentar entender o problema, no que eu vou me fixar bastante é o problema do sujeito, né? O problema do sujeito e o problema, se é que a gente pode falar assim, mas nesse início eu gostaria de falar assim, o problema da linguagem, especialmente associada à criação filosófica, tá bom? A terceira atividade, então, a gente vai pensar diferenças e semelhanças entre a filosofia com relação à ciência e à arte. E agora, né, especialmente por conta desse momento político que nós estamos vivendo, né, que já tem mais de 3 anos, né, depois do golpe que colocou o Temer no poder, é pensar um pouquinho em filosofia e política atual. Eu acho que com o Derrida e com o Deleuze a gente vai criar condições de fazer essa discussão bastante tecnicamente. Então, no dia 12/3 de 2020, nós começamos essa disciplina, né? Começamos essa disciplina e ali eu apresentei o programa, mas depois a gente não se encontrou mais, tá bom? Eu vou refazer a apresentação dessa primeira aula, né? Tá bom? Daqui a pouco eu vou já enviar o vídeo para vocês. Então a aula do dia 19/3 vai sofrer reposição. Nessa aula nós faríamos então uma discussão, né, a partir do fichamento do capítulo de livro do Derrida, Força e Significação. Ora, eu já naquela ocasião eu já havia apresentado o livro, é esse o livro, né, do Derrida, Escritura e Diferença, tá bom? Então vocês peguem o livro, não é difícil achar a versão em PDF, provavelmente nesse grupo de discussão que nós temos, nós vamos disponibilizar nessa modalidade PDF, tá bom? Então, no dia 19/3 seria isso, seria uma atividade em torno do fichamento do capítulo do livro Força e Significação do Derrida, que inclusive é um dos textos que eu vou utilizar para fazer a nossa primeira aula, tá bom? No dia 26/3 nós apresentaríamos então o fichamento do capítulo de livro, que é um conceito, que tá naquele livro, né, do Deleuze e Guattari, O que é Filosofia, tá bom? Então vocês podem pegar esse capítulo de livro e fazer esse fichamento, né? Eu já vou dizer a data em que a gente vai fazer essa discussão. No dia 2/4 nós faríamos o fichamento do livro
Elementos para a leitura de textos filosóficos do Kossuth, que está na bibliografia, né? Esse livro é um livro fundamental, inclusive é um livro recomendado pelo próprio Deleuze, tá bom? Então eu gostaria muito que vocês fizessem um fichamento desse livro inteiro, tá bom? E aí sim a gente passaria então para a construção de um problema filosófico a partir de um comentário. Eu vou, no dia 9/4, nós faríamos então o fichamento do capítulo de livro 15ª série das singularidades, que é uma das séries do livro do Deleuze, só do Deleuze dessa vez, que está em Lógica do Sentido, tá bom? É um dos capítulos do livro Lógica do Sentido. E então nesse fichamento vocês vão perceber que o que o Deleuze está tentando fazer ali depende muito de uma determinada filosofia do sujeito, que ele vai retirar, né, da filosofia do Leibniz. Isso vai nos ajudar bastante quando nós formos ler, que era a aula que seria a aula do dia 16/4, o capítulo 27 do livro do Leibniz, Novos Ensaios, e o capítulo 27 do livro do Locke, Ensaios. Então essa será a filosofia, o embate filosófico que nós vamos enfrentar como comentadores, tá bom? Que a gente vai tentar, a partir das quais nós vamos tentar entender como eu poderia fazer um comentário ou uma análise, se vocês quiserem, uma análise crítica a partir de uma filosofia, né? Todo o nosso trabalho vai ser um trabalho principalmente de oferecer né, ferramentas para realizar comentários de filosofia, tá certo? E esse seria então o nosso principal trabalho. E aí, a partir do dia 23, né, hoje dia 20, então na quinta-feira vocês vão receber a videoaula do dia 23, onde nós faremos o seguinte. Então essas aulas vão ser divididas em duas partes, né, porque nós vamos ter que repor essas outras aulas que eu acabei de mencionar, os conteúdos, né. Então na aula do dia 23, que vai ser uma aula nessa modalidade, videoaula, o que nós falaríamos sobre, então, o texto Força e Significação, do Derrida, que eu espero que vocês fichem, então, né? E o que é um conceito do Deleuze, que eu também espero que vocês fichem, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu já vou começar as discussões preliminares para que vocês entendam quais são os motivos, né? Qual é o objetivo que vai guiar o nosso fichamento, tá bom? Porque fichamento tem sempre isso, né? Você tem que ter alguns motivos principais, né? Alguns objetivos, algumas teses que você está procurando entender a partir daquele texto, tá bom? No dia 30, eu vou fazer uma videoaula para o dia 30, né? Dia 30/4, então na outra semana, a semana do dia 30, eu vou disponibilizar para vocês, certamente vai estar no SIGA na quinta-feira. É mais uma aula introdutória, né? A aula anterior a ela também é uma introdutória, onde nós vamos tratar então do texto, né, que eu vou enviar para vocês, que fui eu mesmo que fiz, que tenta ensinar para vocês muito rapidamente como ler textos filosóficos, né? No caso, a gente vai ler o texto do Leibniz e o texto do Locke, que eu acabei de fazer a indicação, tá bom? Feito isso, nós vamos estar prontos então para no dia 7/5, né? Então saímos de abril e vamos para maio, né? No dia 7 de maio, é uma quinta-feira também, eu vou enviar uma videoaula para vocês, onde nós vamos tratar do problema contemporâneo do sujeito a partir da 15ª série da obra, então, que eu já mencionei, do Deleuze, né? A Lógica do Sentido, que trata das singularidades, tá bom? Para auxiliar vocês nessa leitura, né, eu vou pedir que vocês leiam também o capítulo 5 da parte 2 de A Dobra, né, que é um livro também do Deleuze, especialmente sobre a filosofia do Leibniz e sobre o Barroco, tá bom? E eu indiquei para vocês então um artigo, né, em que eu falo sobre exatamente essa série e A Dobra, esse capítulo que eu acabei de mencionar, ou um capítulo de livro que foi publicado junto com vários textos, né, que saiu pela
é um trabalho que o pessoal da UFAL fez, tá bom? Mas essas indicações todas vão estar disponíveis na bibliografia, tá bom? Ora, o capítulo do livro que eu gostaria que vocês lessem para apoiar a leitura do texto do Deleuze, que é difícil, né? Tanto a lógica do sentido como a dobra, tem por título O Leibniz de Deleuze, uma introdução à lógica do sentido. Esse é o capítulo de livro que eu gostaria que vocês lessem. Ele é mais completo do que o artigo, né? Mas se vocês não encontrarem, ele é fácil de encontrar, ele está disponível na versão PDF. Eu gostaria que vocês lessem o artigo, né, que saiu pela o Manguezal, no dossiê Deleuze, que é Lógica do Sentido, uma introdução ao Leibniz de Deleuze. Tá bom? Então esse também é um texto que ele é menos completo que o capítulo de livro, mas trata basicamente do mesmo assunto. Então no dia 14/5 nós teremos uma outra videoaula, onde nós vamos tratar do problema contemporâneo da linguagem filosófica, né? E aí, claro, né, nós vamos discutir as leituras dos textos do Deleuze e do Guattari, né? Como Mil Platôs, o que é filosofia, né? Eu acho que aí nesse momento a gente já vai estar mais preparado. Se necessário eu vou fazer outras indicações, tá bom? De leitura. Mas eu acho que vocês já vão estar preparados, né? Mais tecnicamente para essa discussão. No dia 21/5, né, dia 21 de maio, eu vou enviar uma outra videoaula para vocês, né? Onde nós vamos tentar aprimorar um pouquinho essa discussão, tá bom? Novamente o tema vai ser o mesmo, né? O problema contemporâneo da linguagem filosófica, e vai estar baseada na leitura dos textos do Deleuze e do Guattari. No dia 28/5, finalmente a gente já vai ter se resolvido com as reposições, né, que estão listadas aqui no programa. E aí a gente vai ter uma videoaula onde nós vamos ensaiar então essa produção, né, filosófica, né, essa atividade filosófica entendida como criação de conceitos. Então essa aula do dia 28/5 vai ser para isso. A gente vai discutir certamente a partir dos textos do Derrida, do Deleuze, do Locke, do Leibniz, como é que se dá essa criação de conceitos, tá bom? No dia 4/6 nós vamos seguir com esse tema. E aí a gente já vai estar encerrando essas videoaulas, né? No dia 11/6 nós vamos ter uma aula, né? Eu vou abrir uma discussão com vocês sobre filosofia e revolução na América Latina, que eu espero que, claro, né, diante dessa capacidade que nós estamos tentando desenvolver de criação de conceitos, que a gente possa fazer, né, uma discussão mais técnica, mais filosófica sobre o que acontece com a América Latina. Essa aula vai se estender até o dia 18/6, tá bom? E no dia 25/6, então, nós vamos terminar essa primeira etapa do nosso curso com a entrega dos fichamentos desses textos que eu já listei aí, tá bom? Isso tudo, claro, é dissertativo, vocês provavelmente vão ter que me enviar em PDF, tá bom? Agora, prestem atenção no seguinte: a partir do dia 11/6, além de vocês terem que assistir essas videoaulas, né, eu espero fazer com vocês também uma reunião, né, com todos vocês, onde a gente possa discutir já a finalização dos projetos, né, dessa primeira versão dos projetos de vocês do doutorado. Ora, isso eu acho que é fundamental para que vocês possam pensar já o texto de qualificação, né, são as primeiras anotações no projeto que vocês enviaram para nós, para que vocês se preparem melhor então para a qualificação, tá bom? No dia 18/6, que também vocês têm que ler, tem que assistir aquela videoaula no sentido da criação filosófica, né? Nós vamos ter também uma outra reunião, e aí sim eu espero fazer uma mesa redonda já, né? Nós já vamos ter lidos, já estarão lidos os projetos, né? E aí a gente então vai poder fazer uma mesa redonda, vai ser a primeira, né, no dia 18/6, em que a gente discuta os projetos já nessa primeira finalização. Essa aula do dia 18/6 vai se estender por 3 aulas, né? Então no dia 18, dia 25 e dia 2/7, né? 18 e 25/6 e dia 2, do 7 de junho, de julho já, a gente vai seguir fazendo essas discussões. E aí no dia 9/7, que é o encerramento, né, pelo menos
de acordo com aquele calendário antigo, né? Se ele não vier a sofrer alterações, que eu acho que é difícil de não acontecer, nós teremos então uma última reunião onde nós teceremos, né, em grupo, eu espero, né, os comentários finais, e eu vou então oferecer os resultados finais das avaliações, tá bom? Então esse é o programa emergencial de leitura que eu tenho para oferecer para vocês. Todos os comentários que vocês quiserem fazer, a gente pode fazer durante essas reuniões que vão acontecer muito em breve. E se não isso, se você já tem algumas dúvidas agora, você já pode me escrever, me enviar e-mails, tá bom? Para a gente já ir discutindo. Eu coloquei uma observação ao final do programa que diz o seguinte: todas as aulas na modalidade à distância ou remota, claro, podem mudar para a modalidade presencial a depender da situação da pandemia e indicações feitas pela UFES. Então é claro, esse calendário também pode mudar, mas eu gostaria que pelo menos o primeiro cronograma previsto organizasse as leituras que vocês vão ter que fazer comigo nessa disciplina quando nós voltarmos oficialmente às atividades, tá bom? Então, primeiramente era isso. Então agora eu termino, né, essa exposição do programa e vou repetir aquela primeira aula que eu dei para vocês, que é a aula que vai guiar os primeiros fichamentos. Então até mais. Tchau, tchau.